Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ter a nossa aula falando sobre variável aleatória discreta. Bem, nós vamos, para este tipo de variável, definir o que é uma variável aleatória discreta, definir o que são os valores assumidos por esta variável, dar exemplos e construir uma distribuição de probabilidade associado a essas variáveis. A estatística está interessada em fazer inferências sobre populações e suas características. Os experimentos são conduzidos com resultados que estão sujeitos ao acaso. Vamos incorporar o conceito de probabilidade ao estudo de variáveis associadas a características em uma população. Bom, uma função x que associa a cada elemento do espaço amostral, que é um ponto amostral, exatamente um valor no conjunto enumerável de pontos da reta, é denominado variável aleatória discreta. Então, variável aleatória discreta, que será denominado pela letra x, essa x representa uma função que associa a cada ponto do meu espaço amostral um valor num conjunto finito, não necessariamente finito, mas um conjunto enumerável de pontos. Então, esse conjunto enumerável de pontos ele pode ser finito, como também infinito. E pode ocorrer como ocorreu para o caso do W2 e W3, que são pontos amostrais associados ao mesmo valor, x2. x1, x2, x3 e x4, que é representado aqui, representa para nós exatamente os valores assumidos pela variável aleatória x. Bom, esse é o caso da variável aleatória discreta, mas nós também temos o caso da variável aleatória contínua. Na variável aleatória contínua, os valores que são assumidos pela variável x são valores que estão dentro de um intervalo real. Então, o que significa isso? Você tem, por exemplo, a reta real, imagina que essa retinha verde é a reta real. Você tem um intervalo real da reta. Eu vou até para fixar como exemplo, colocar um intervalo aqui que vai de 0 até 40. E suponha que você tem aqui um espaço amostral, ômega, que é formado por lâmpadas que são ligadas, deixadas acesas até queimar. E você quer verificar, determinar a variável aleatória x que associa uma lâmpada desse espaço amostral ao tempo de duração que ela fica acesa até se queimar no intervalo de 0 a 40 horas. Então, os valores assumidos pela variável x estão dentro de um intervalo real de 0 a 40 horas, que pode ser qualquer número real dentro desse intervalo. Então, isso é um exemplo de uma variável aleatória contínua. Nesta aula, nós vamos ficar restritos à variável aleatória discreta, para até mesmo definir probabilidade sem mexer com a parte contínua, onde a definição de probabilidade está relacionada à integral. Bom, então vamos para o primeiro exemplo. Nós temos aqui neste primeiro exemplo que duas bolas são retiradas sucessivamente de uma urna que contém 4 bolas vermelhas e 3 bolas pretas, sem serem repostas. Os resultados possíveis, que são formados pelo nosso elemento do espaço amostral, são: nós podemos ter bola vermelha e preta, isso indica vermelha na primeira retirada e preta na segunda, vermelha e vermelha, que indica a primeira retirada vermelha e a segunda também, preta e vermelha, que indica a primeira retirada preta e a segunda vermelha, e preta, que indica a primeira retirada preta e a segunda retirada preta. Agora, nós vamos determinar a variável aleatória discreta x, que associa a cada elemento desse espaço amostral a um número xi, que vai indicar exatamente para nós o número de bolas vermelhas. Então, essa variável aleatória x, ela olha para o elemento do espaço amostral e faz a contagem de bolas vermelhas. Bom, então é fácil ver que os valores assumidos por essa variável x vão ser 0, 1 e 2. Porque eu tenho um caso em que não tenho nenhuma bola vermelha
tem o caso em que eu tenho uma bola vermelha exatamente e casos que eu tenho duas. Mais do que isso, não é considerado. Então, nós podemos montar uma tabela que nos dá o espaço amostral e associa a cada elemento do espaço amostral exatamente o valor assumido pela variável. Então, você faz uma associação tipo função. Esse caso me dá uma bola vermelha, esse caso me dá duas bolas vermelhas, este caso me dá uma bola vermelha e esse caso me dá nenhuma bola vermelha. Então, esse é um exemplo de variável aleatória discreta. Bom, a partir de agora, nós vamos incorporar a probabilidade no estudo das variáveis aleatórias discretas. Para isso, vamos considerar x uma variável aleatória e maiúsculo, esse x maiúsculo, e x minúsculo o valor assumido por esta variável. Bom, nós denotamos esse símbolo que está aparecendo aqui como sendo a probabilidade da variável aleatória x maiúsculo assumir o valor x minúsculo. Então, isso é um cálculo de probabilidade. Pensando no caso do exemplo anterior, quando eu penso em obter exatamente duas bolas vermelhas, eu estou pensando na minha variável x lá assumir valor 2, que é o caso em que eu tenho bola vermelha na primeira retirada e bola vermelha na segunda retirada. Logo, logo nós vamos calcular essa probabilidade. Esse conjunto de pontos que são formados pelo valor assumido da variável e a sua probabilidade forma um conjunto de par-ordenados da forma xy, onde y é exatamente essa probabilidade. Isso me dá uma função. Essa função recebe o nome de função de probabilidade. Ela é uma função discreta, porque o conjunto é discreto. Se caso fosse uma probabilidade contínua, um conjunto contínuo, a função seria contínua. Determina, então, uma função de probabilidade para a variável x. Então, dado esse espaço amostral, como representa uma função de probabilidade, nós podemos pensar em desenhar o gráfico dessa função. Nós veremos que o gráfico dessa função se trata de um histograma. Bom, mas antes de chegar lá, dado então o nosso espaço amostral, eu posso agora construir uma tabela. E essa tabela, ela é uma tabela que recebe o nome de distribuição de probabilidade. Então, o que significa isso? Você vai identificar o seu espaço amostral, vai identificar a sua variável x e verificar quais são os valores assumidos por esta variável. Bom, tendo os valores assumidos, você vai calcular a probabilidade dessa variável x assumir cada um desses valores e anotar essas probabilidades. Essa tabela de valores indica uma tabela que é denominada distribuição de probabilidade da variável x. Então, note que aqui a quantidade de elementos do meu espaço amostral eu coloquei com o índice m e tem n valores assumidos. Não necessariamente será a mesma quantidade. Poderá ter quantidades distintas, mas sempre esse m vai ser maior ou igual ao n. Bom, então vamos para o exemplo que nós tivemos no começo da nossa aula, onde duas bolas são retiradas sucessivamente de uma urna, que contém 4 bolas vermelhas e 3 bolas pretas. E lembrando que essa retirada é sem reposição. Então, este é o espaço amostral. Diga de passagem, esse espaço amostral ele não é equiprovável. Isso quer dizer que cada elemento amostral não tem a mesma probabilidade de ocorrer. Tá? Isso depende dos fatores que você tem bolas distintas, quantidade de bolas distintas de cada cor, e você está trabalhando sem reposição. Bom, a variável considerada é a mesma, que indica o número de bolas vermelhas, e a tabela que nós obtemos naquele exemplo é exatamente essa tabela, onde eu tenho a associação da quantidade de bolas, dos pontos amostrais, e com os valores assumidos pela variável x, que indica o número de bolas vermelhas. Então, nós vamos construir a tabela de distribuição dessa probabilidade, distribuição de probabilidade para esta variável. Isso consiste em nós calcularmos 3 probabilidades. A probabilidade da variável x assumir o valor 0, ou seja, não ter nenhuma bola vermelha. A probabilidade de ela assumir valor 1, ter exatamente uma bola vermelha. E a probabilidade de assumir valor 2, ter exatamente 2 bolas vermelhas ou todas as bolas retiradas serem vermelhas.
Vamos passar para uma próxima página para a gente poder fazer esses cálculos. Estamos aqui então na nossa parte agora, já tem a tabela desenhada, eu só vou preencher essa tabela com a probabilidade da variável x, que é retirar bola vermelha, em cada um dos valores pela variável assumida, 0, 1 ou 2. E aqui nós vamos colocar o total, que já é fácil deduzir quanto que será. Bom, primeiro valor a ser calculado aqui é quando x for 0. Ou seja, quando nós retirarmos nenhuma bola vermelha. Vamos lá. O caso em que nós não tiramos nenhuma bola vermelha é identificado pelaquela tabela do item anterior como o caso em que eu tiro primeira bola preta e segunda bola preta. A probabilidade de eu tirar uma bola preta é de 3 sétimos. São um total de 7 bolas, 3 são pretas. De eu tirar uma bola preta na segunda tentativa, como eu tirei uma na primeira, restam 2 bolas pretas, num total de 6, lembrando que não tem reposição. Como eu quero que seja preta na primeira e preta na segunda, então nós usamos a multiplicação de probabilidade e notamos que esse produto de probabilidades dá 1 sétimo. Uma vez que 3 vezes 2 dá 6, eu posso cortar com 6 do denominador. Então eu venho aqui e coloco 1 sétimo, que é o cálculo da probabilidade que nós tivemos. O segundo valor de probabilidade que nós vamos calcular é a probabilidade de a gente obter exatamente uma bola vermelha. Esses casos são contemplados quando eu tiro vermelha e preta ou preta e vermelha. Se caso for vermelho e preta, eu tenho 4 chances de tirar uma bola vermelha num total de 7. E 3 chances de tirar uma bola preta num total de 6. Lembrando que eu tirei uma bola vermelha na primeira extração, sobraram 6 bolas. Como 4 vezes 3 são 12, e 12 dividido por 6 dá 2, essa probabilidade fica 2 sétimos. Bom, se nós calcularmos preta e vermelha, nós vamos ver que dá a mesma coisa, 2 sétimos. Por quê? Nós temos tirar preta na primeira extração, 3 sétimos de probabilidade. Tirar vermelha na segunda extração, 4 sextos. São 4 bolas vermelhas, num total de 6, porque uma já foi retirada. 3 vezes 4 é 12, 12 dividido por 6 dá 2. Então fica também 2 sétimos. Como pode ocorrer de você tirar, para você ter uma bola vermelha, exatamente uma, você ter vermelha e preta, ou preta e vermelha, nós devemos somar essas duas probabilidades, porque qualquer um desses dois casos nos satisfaz. Ou ocorre o primeiro caso, ou o segundo. Usamos o ou na interpretação, soma essas duas probabilidades. Nós vamos somá-las, e 2 sétimos mais 2 sétimos dá 4 sétimos. Finalmente, o caso vermelho, vermelho. São 4 bolas vermelhas, 4 sétimos de tirar a primeira bola vermelha. Dado que eu tirei uma vermelha, sobra 3, num total de 6 bolas. Então, 3 sextos. 4 vezes 3 é 12, 12 dividido por 2, 12 dividido por 6 dá 2, fica 2 sétimos. Então, a probabilidade de eu tirar 2 bolas vermelhas, 2 sétimos. Nota que esse total que aqui é considerado, ele é um total que representa para nós a soma de todas as probabilidades. Então, a soma de 1 sétimo mais 4 sétimos mais 2 sétimos dá exatamente 7 sétimos. Denominadores são iguais. E 7 sétimos é igual a 1. Então, é interessante notar que esse total já era específico que ia ser 1. Porque eu estou considerando qualquer um desses 4 casos de ocorrer. Ora, se eu quero que qualquer um desses 4 casos ocorra, eu tenho 100% de chance, porque são os únicos casos que podem ocorrer. Bom, agora vamos para o nosso próximo exemplo. Antes do próximo exemplo, é importante ressaltar que o fato daquele total dar 1 lá é devido à seguinte propriedade que é óbvia. Se você calcular a soma de todas as probabilidades que você tem na sua distribuição de probabilidade, essa soma te dá o total de casos que pode ocorrer, então o total de chance que você tem, que é igual a 1. Então, essa soma de probabilidades sempre vai ser igual a 1, a soma de todas as probabilidades. Então, você pode calcular usando essa fórmula, e essa fórmula que está aí em cima no quadrinho vermelho, ela é simplificada, resumida, escrita em termos do somatório. Então, esse somatório está dizendo o seguinte, que eu estou somando todas as probabilidades da minha variável aleatória x,
assumir um valor x minúsculo, que é um valor assumido por esta variável, e essa soma se dá pela quantidade de x que você tem, ou seja, pela quantidade de valores assumidos por essa variável. Então, isso é somente um símbolo para indicar que aquele total sempre vai ser igual a 1. Bom, então vamos agora para o próximo exemplo. Nesse próximo exemplo, nós temos a seguinte situação. Você é um meteorologista que está trabalhando em uma previsão climática de 3 dias. Supondo que a ocorrência de chuva em um dia é independente da ocorrência de chuva em outro dia, você determinou que existe 40% de probabilidade de chover e, notoriamente, 60% de chance de não chover em cada um dos 3 dias. Qual é a probabilidade de chover em 0 dias, 1 dia, 2 ou 3 dias? Então, nós temos que calcular cada probabilidade dessas expressões. Então, note que aqui nós temos uma situação bem interessante. Nós temos uma variável x, que vai indicar para nós exatamente as possibilidades de chuvas que nós podemos ter. Se a gente for listar todo o espaço amostral desse nosso fenômeno, nós poderíamos colocar pela letrinha C o fato de chover e pela letrinha NC o fato de não chover, pela expressão NC. Vamos melhorar isso aqui para ficar mais fácil. Vamos colocar C chover e vamos colocar N para não chover. Então, são 3 dias. Eu vou colocar aqui o primeiro dia, segundo dia e o terceiro dia. Quais são as possibilidades que nós temos? Nós poderíamos ter a opção de chover os 3 dias. Então, você teria esse elemento do espaço amostral. Nós temos a possibilidade de chover no primeiro dia e não chover no último dia. Seria o caso de chover no primeiro, segundo e não no último. Chover no primeiro, não chover no segundo e chover no último. Chover no primeiro, não chover no segundo e não chover no terceiro. Então, aqui eu varro todas as possibilidades que tem para chover no primeiro dia. Agora, não vai chover no primeiro dia. Então, para não chover no primeiro dia, eu tenho a opção de não chover no primeiro dia, chover no segundo e chover no terceiro. Não chover no primeiro dia, chover no segundo e não chover no terceiro. Não chover no primeiro dia, não chover no segundo e chover no terceiro. E a opção de não chover em nenhum dos dias. Note que dá um total de 8 possibilidades para o espaço amostral. E essas 8 possibilidades, elas poderiam ser calculadas. De que forma? Você tem 3 dias e você tem 2 possibilidades para cada dia, chover ou não chover. Então, eu tenho 2 possibilidades de chover ou não chover para o primeiro dia, 2 para o segundo, 2 para o terceiro. O princípio fundamental da contagem indica que o total de possibilidades para ocorrer, para você preencher com chuva ou não chuva cada um desses dias, é o produto de possibilidades para cada um deles. Então, é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, por isso que tem 8 elementos do espaço amostral. Aí, esse espaço amostral, nós vamos trabalhar com a variável x, que indica o fato de chover no dia. Nós queremos a probabilidade de chover. Então, nós teríamos que essa variável x pode assumir 3 valores, que são 3 dias de chuva. Ela pode assumir 2 valores, que são 2 dias de chuva. Ela pode assumir um valor, que é 1 dia de chuva, e também assumir nenhum valor, que é o valor 0, quando nós não temos nenhum dia de chuva. Por isso que a variável x aqui, ela vai assumir o seguinte conjunto de valores: 0, 1, 2 e 3. Então, esse conjunto de 8 valores que nós temos aqui, eles serão distribuídos nessas probabilidades aqui, nesses valores assumidos. Então, por exemplo, esse elemento aqui assume valor 3 na nossa variável x. Esse valorzinho aqui, esse ponto amostral, que é um elemento espaço amostral, juntamente com esse elemento aqui, juntamente com esse elemento, juntamente com esse elemento aqui, eles assumem valor 3, valor 2, porque são 2 dias de chuva.
esse valor vai assumir valor 1, e esse também vai assumir valor 1, e esse também vai assumir valor 1. Então, nós temos 3 elementos que assumem valor 1, que é um dia de chuva, e somente um elemento que vai assumir valor 0, onde não tem nenhum dia de chuva. Bem? Bom, então vamos lá. Para nosso cálculo dessas probabilidades. O cálculo dessas probabilidades, pessoal, vai ser feito construindo a distribuição de probabilidade. Porque quando eu construir a distribuição de probabilidade dessa variável x, eu vou estar naturalmente calculando cada um desses valores aqui, assumidos pela variável x, com a sua respectiva probabilidade. Então, vamos lá. Então, para facilitar esse tipo de cálculo, eu fiz um diagrama de árvore. Eu vou explicar para vocês o que significa esse diagrama de árvore. Então, aqui eu separei em 3 dias. Em cada um desses dias, nós temos a incidência de alguns vértices dessa árvore. Então, dia 2, o dia 3 e o dia 1 são separados por esses vértices. Esses raminhos amarelos vai indicar para nós a probabilidade de chover. Já o raminho preto vai indicar a probabilidade de não chover. Lembrando que a probabilidade de chover é de 40%, que é 0,4. A probabilidade de não chover é de 0,6. Então, você vem e coloca assim. Aqui é 0,4, que é de chover. Onde for amarelo, é 0,4. Cada raminho. Aqui 0,4, aqui 0,4, aqui é 0,4, aqui é 0,4. O que não é amarelo é o preto, é 60%. Então, coloco 0,6 nesses raminhos pretos. Existe uma fala interessante no enunciado que o fato de chover hoje não interfere o fato de chover amanhã, que esses eventos são independentes. Deixa eu até voltar lá para mostrar isso para vocês nessa fala. Então, tem aqui, ó. Suponha que a ocorrência de chuva em um dia é independente da ocorrência de chuva em outro dia. Então, não interfere o fato de chover hoje com o fato de chover amanhã. Então, isso quer dizer o quê, né? E nesse pontinho aqui, nós vamos estar analisando exatamente a capacidade de chover nos 3 dias. Então, chove no primeiro dia, chove no segundo e chove no terceiro. Então, isso indica um produto de probabilidades. 0,4 vezes 0,4 vezes 0,4. Porque nós estamos calculando exatamente a probabilidade de chover no primeiro dia, e no segundo dia, e no terceiro dia. Vira um produto de probabilidades. E esse produto, ele vai dar 0,064. Bom, nesse pontinho aqui, nós estamos olhando o fato de chover no primeiro dia, chover no segundo dia e não chover no terceiro. Então, vira o produto das probabilidades. Vai ser 0,4 vezes 0,4 vezes 0,6, já que não vai chover no terceiro dia. E isto é igual a 0,096. Nesse raminho bem aqui, nós temos a seguinte situação. Chove no primeiro dia, não chove no segundo e chove no terceiro. Então, nós vamos fazer 0,4 vezes 0,6 vezes 0,4. Então, fica 0,4 vezes 0,6 vezes 0,4. Vai dar o mesmo resultado de cima, que é 0,096, porque você está multiplicando a mesma quantidade de 0,4 e a mesma quantidade de 0,6. Nesse pontinho, nós vamos ter a capacidade de chover no primeiro dia, não chover no segundo dia e não chover no terceiro dia. Então, nós temos 0,4 vezes 0,6 vezes 0,6. E isto é igual a 0,144. Bom, agora, nesse daqui, nós temos que não chove no primeiro dia, chove no segundo e chove no terceiro. Então, vai ser o produto de 0,6 por 0,4 por 0,4. Isso vai dar o mesmo resultado que 2 casos acima aí, que é o 0,096. Bem, agora nós vamos multiplicar o 0,6 pelo 0,4 e pelo 0,6.
onde nós vamos ter 2 dias que não chove e um dia que chove. Então, isso vai ficar 0,6 vezes 0,4 vezes 0,6. Isso dá o mesmo resultado que esse número aqui, que nós multiplicamos duas vezes o 0,6 e uma vez o 0,4. Dá 0,144. Agora vamos para esse caso, onde também dará o mesmo resultado, porque não vai chover aqui, não vai chover no segundo dia e vai chover somente no terceiro dia. Então, você tem o caso em que não chove 2 dias e chove um dia. É 0,6 vezes 0,6 vezes 0,4, que dá 0,144. Já pegou minha cabeça aí o cálculo, né? Vou subir um pouquinho. E agora, vamos para o último caso. Não chove no primeiro, não chove no segundo e não chove no terceiro. Então, isso é 0,6 vezes 0,6 vezes 0,6, que é igual a 0,216. Bom, então tá aí o nosso diagrama de árvore que associa, bem aqui ao lado, que associa exatamente a nossa tabela da distribuição de probabilidade. Agora nós vamos usar essa situação para justamente montar a nossa distribuição de probabilidade. Tudo bem? Para isso, nós vamos fazer o seguinte. Lembra que lá nós estamos associando a quantidade de chuvas, quantidade de dias que chove. Bom, 3 dias chovendo, só temos uma possibilidade que é essa. Vou pintá-la de vermelho. Um dia de chuva. Vamos contar quantos teve um dia de chuva e eu vou pintar de amarelo. Que tem um dia de chuva, você vai olhar nesse diagrama aí e contar aqueles que tem exatamente um segmento amarelo. Ou quantidade de vezes que aparece 0,4 nessa conta. Então, aqui são 2 dias de chuvas, aqui são 2 dias de chuvas, aqui um dia de chuva. Temos esse, um dia de chuva, temos esse daqui com um dia de chuva, e temos esse daqui com um dia de chuva. Então, temos 3 casos com um dia de chuva. Agora, vamos marcar aqueles que têm 2 dias de chuva. 2 dias de chuva, esse daqui, são os que têm 2 dias de chuva. E nós temos somente um caso que tem nenhum dia de chuva. Bom, isso quer dizer para nós o seguinte, pessoal, que esses valores aqui, esse valor e esse valor, nós vamos considerar como na soma deles como um único valor. E esses 3 valores também vamos somar, os valores que estão em amarelo, para a gente poder montar a nossa tabela de distribuição de probabilidade. Então, vamos na montagem dessa tabela para a próxima página. Então, bem, aqui nós vamos colocar a probabilidade da variável xi assumir variável x assumir valor zero, ou seja, nenhum dia de chuva. Nenhum dia de chuva, vamos olhar aqui, é justamente esse valor, que é o 0,216. Então, vamos colocar esse valor lá. 0,216. Agora, nós vamos preencher aqui deixa eu pintar aqui de azul para representar as cores que estão lá. Nós vamos preencher aqui com o valor da probabilidade relacionada a um dia de chuva. Um dia de chuva, nós pintamos aqui com a cor amarela. Então, vou pintar aqui de amarelo. Ó. Pintar aqui de amarelo. Um dia de chuva. Aí, note o seguinte, ó. São 3 ocorrências de ter um dia de chuva, cada um com probabilidade de 0,144. Então, nós vamos multiplicar essa probabilidade por 3. E isso vai dar 0,432. Vamos colocar aqui. 0,432. Então, deixa eu escrever aqui embaixo o porquê disso. São 3 ocorrências de ter uma vez somente que chove, com probabilidade de 0,44. Bom, o segundo caso que nós vamos considerar são 2 dias de chuva. E lá foi pintado de verde. Então, vamos pintar de verde aqui. Ocorrência de 3 também.
Bom, nós temos 3 situações que ocorrem a chuva em 2 vezes em 2 dias. Nós vamos ter que multiplicar essa probabilidade, que é 0,096, por 3. Então, 0,096 vezes 3, isso dá 0,288. Multiplicamos por 3 porque tem 3 vezes aparecendo essa situação. Então, aqui vai ficar 0,288. E esse 0,288 representa 3 vezes 0,096. E, por fim, é o último caso em que chove os 3 dias. Que chove os 3 dias, nós olhamos na tabela, é considerado somente com um caso de probabilidade 0,064. Então, vamos montar aqui, anotar esse valor, 0,064. E a soma dessas probabilidades dá 1. Então, essa é a tabela de distribuição de probabilidade para esse caso. Bom, pessoal, aqui nós encerramos nossa aula. Nas próximas aulas nós vamos discutir um pouquinho mais. Daria para a gente poder usar aqui um pouco mais as fórmulas de combinação, para não ficar fazendo aqueles diagramas todos, calculava cada probabilidade de cada situação, que assumia valor 0, 1, 2 e 3, e multiplicava pela respectiva quantidade de possibilidades que nós conseguimos notar. Bom, nós finalizamos aqui. Eu gostaria que você pensasse em como ficaria a distribuição de probabilidade se, em vez da variável x, fosse considerada outra variável y, onde conta exatamente o número de dias que não chove dentro desses 3 dias. Até mais, pessoal. Obrigado.